Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu espero encontrar você bem, que Deus continue te abençoando no seu ministério, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu deitar, o seu levantar, o seu comprar, o seu vender. Que Deus em Cristo esteja cumprindo as promessas dele sobre a sua vida. Amém? Peço a você que assista o vídeo até o final. Deus fala no início, Deus fala no desenvolver do estudo da palavra, e às vezes Deus reserva alguma coisa para você no final. Porque Deus fala com o pregador, Deus fala com todos, e Deus tem uma palavra específica para alguns. Ou seja, uma palavra personalizada para alguns. Dá um like, não gosto de pedir, mas infelizmente o YouTube entende que com os likes o assunto é relevante e manda para mais pessoas que nem sabem que eu existo. Compartilhe. Aqui, o meu sucesso aqui é que você compartilhe, alguém ouça, que alguém aprenda, que seja abençoado por esse estudo. Esse é o meu troféu. Então vamos lá. A santidade está ao nosso alcance? É uma pergunta. Será que é possível alcançar a santidade aqui nesse terreno, nesse plano em que estamos, na Terra? Ela está ao nosso alcance? É possível ser santo vivendo aqui? Eu quero dizer para você que a santidade não é algo inatingível. Não é inatingível. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ele está falando de você pelo menos tentar cumprir a palavra de Deus. Tentar obedecer os seus mandamentos. Tentar andar de conformidade com aquilo que ele determinou para aqueles que são a sua igreja. Aqueles que ele comprou pelo sangue de Jesus. Então ele está dizendo: como é santo aquele que vos chamou, que vos elegeu, que vos predestinou, que vos escolheu, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira, queridos, é comprando, vendendo, viajando, deixando de viajar, em casa, na igreja, pedalando de bicicleta, andando de moto. Se vai a uma festa de aniversário, a um churrasco, santidade em todo lugar. Ele está dizendo: porque eu sou santo. Então, para que haja um elo de ligação entre Deus e a igreja, é a santidade, porque o pecado faz uma barreira, cria um muro de separação, como diz a Bíblia, entre nós e ele. A santidade é que derruba esse muro de pecado e nos estabelece uma conexão pelo sangue de Jesus. Então, nós estamos, queridos, em um processo de santificação. O céu ainda não está presente em nossas vidas terrenas, por isso temos defeitos, erramos, pecamos, mas não podemos esquecer que existe um processo de santificação em andamento que não pode parar. Então, levanta, sacode a poeira, junta os cacos e prossegue. Estamos caminhando para o estado de santidade. Estamos caminhando para esse estado de santidade que ainda não atingimos. Agora estamos em processo de santificação para atingirmos a santidade tão almejada e tão requerida por Deus. Deus sabe disso. Então nós precisamos entender que nesse processo
Você não pode estagnar, retroceder. Tem pessoas que estão num processo avançando de santificação. Poxa, eu já estou mentindo menos, eu já estou pegando no alheio menos, eu já estou enganando menos, já estou comprando e pagando mais do que eu faria antes. Eu estou amando mais o meu irmão. Eu estou mais condizente com a palavra de Deus. Hoje melhor do que ontem, não estou ainda, mas eu estou avançando. De repente ele estagna e até retrocede. Volta atrás, faz tudo de novo. Vai lá para o final da fila. Não. Você pode até parar, respirar. Está difícil, a tentação está forte para mim parar esse processo de santificação. Ufa, mas dali não volta, não dá um passo atrás. Segue em frente, em nome de Jesus, confiando que Ele é o maior interessado que esse processo de santificação avance. Então, por causa desse processo, nós vamos encontrar nas igrejas os carnais, os fracos, os meninos, o joio, mas também os fortes. E os fortes, aqueles que se acham fortes, aqueles que estão bem resolvidos na sua vida espiritual, têm um entendimento mais claro do Evangelho, mais do que esses outros que eu acabei de citar, que são os fracos, o joio, os meninos. Você tem uma responsabilidade, você que é forte, tem um entendimento maior sobre esses, que é de cuidar deles, de zelar por eles, de ensinar a eles, para que ele não seja toda a vida fraco, nem carnal e nem menino. Ele tem que sair desse estágio. E a responsabilidade está com os fortes de fazer isso. Então, olha, antes vamos falar de salvação, um pouquinho de salvação, para você entender. A reforma do século XVI, a reforma protestante, ela resgatou a gloriosa verdade, entre outras, que estava perdida no seio do cristianismo histórico, de que a salvação é tão somente pela graça, mediante a fé. Esta é a principal doutrina que caracteriza uma igreja genuinamente evangélica. Então a salvação não é uma questão de fazer, mas de receber. Você recebeu a salvação. Você não merecia a salvação, mas você recebeu de graça. Por meio da fé que você não tinha também, mas o Espírito Santo gerou em você essa fé. Para você poder crer e entender. Então, Efésios 2, 8 e 10, do 8 ao 10, ele vai dizer, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, você não é salvo por boas obras. As boas obras fazem parte da vida do salvo. É obrigação do ser humano fazer boas obras, fazer as coisas certas. Mas não é por isso que você vai ser salvo. Não é por ser bonzinho. Não é por ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor cidadão. Não é por isso que você vai ser salvo. Você vai ser salvo por meio da fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é uma coisa de graça. É eleição de Deus. Deus elegeu você para isso e gerou essa fé em você, por isso que você creu. Você está recebendo a salvação. E a santificação, que é o nosso assunto aqui de hoje. Bom, a salvação é pela fé e a santificação também. Mas tem uma ressalva. Não é uma tarefa apenas nossa. Ou seja, um contínuo fazer, contínua tentativa de realizar a coisa certa segundo a palavra de Deus. Mas também pelo agir do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que a santificação também é pela graça, observando a maneira de viver da palavra de Deus. Não existe santificação sem obediência à palavra de Deus.
E essa obediência é minha. Eu tenho que tentar. Eu tenho que vigiar para obedecer, para seguir aquilo que está escrito. Então, jovens e idosos estão no mesmo processo. A diferença está na experiência e na probabilidade de que o jovem, por falta de experiência, erre mais e o idoso erre menos. Salmo 119, verso 9, está escrito: como purificará o jovem o seu caminho? O salmista responde: observando conforme a tua palavra. Essa palavra é para todos. Tem que observar a palavra de Deus para poder purificar, ou seja, entrar em processo de santificação, estar em processo de santificação todos os dias. Então, o que não é santidade? Se autoflagelar. Santa Teresinha, ela mantinha vermes na cabeça. Para ela, aqueles vermes na cabeça, as dores que eles provocavam ali, beliscando, mordendo, defecando, urinando na cabeça dela, ela entendia que esses vermes ali ia purgá-la de seus pecados, iria livrá-las, limpar, purificá-la dos seus pecados. E quando uma verme caía no chão, ela recolocava na cabeça e chamava o verme de meu anjinho. Autoflagelação. Na Idade Média, as pessoas se chicoteavam até sangrar. Outras andavam descalço quilômetros e quilômetros até os pés sangrarem. Outras em cima de brasas, buscando... Não. Isso não é santidade. Autoflagelação não é santidade. Segundo, não é ser recluso, se afastar das pessoas, entrar para um convento, entrar para um mosteiro, virar um eremita isolado numa mata. Não, aqui eu não vou pecar porque eu estarei só. Mas Santo Agostinho teve uma experiência de 37 anos separados de todos, dentro de um mosteiro, se isolou, e quando ele voltou ao convívio das pessoas, ele tinha a seguinte conclusão depois desse isolamento de 37 anos: de nada me adiantou a separação, pois o pecado está dentro de mim. Então, santificação também não é uma bênção que recebemos ou uma experiência que vivemos. Não é um passe de mágica. Ninguém compra santificação numa prateleira de supermercado, de uma loja, de um shopping, etc. Não é mágica que somos transformados. Não é uma vacina contra o pecado. O sangue de Jesus nos libertou do poder do pecado sobre a nossa vida. Significa dizer que ele não mais nos dominará. O pecado não tem mais domínio sobre mim. E como explicar então que eu continuo pecando? Porque existe uma natureza humana coabitando dentro de mim com a natureza espiritual. E elas brigam. E se eu alimentar a natureza humana, carnal, ela vai vencer a natureza espiritual. Então eu preciso alimentar essa natureza espiritual para que ela vença sempre a carnalidade. Santidade não é um estado de perfeição. Pois conforme 1 João, no capítulo 1, do 5 ao 10, diz assim, olha, 1 João, capítulo 1, do 5 ao 10, está escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós vamos continuar pecando. A diferença é, eu tenho que confessar que pequei.
Essa natureza pecaminosa, o velho ser, o velho homem, que coabita com a nova natureza, nova criatura, traz uma batalha, e o mal que não quero realizar, realizo, e o bem que quero praticar, não pratico. Mas não precisa ser assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que pular de nível, e acertar mais e errar menos. E errar menos. Então não fique imaginando que ser santo é ser perfeito. Ninguém será perfeito nesse plano aqui na Terra. Filipenses 2, do 14 ao 16, a parte A diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astros, como luzeiros no mundo, retendo a palavra de Deus. Ou seja, eu escondo a palavra de Deus no meu coração. Eu guardo para que eu possa brilhar no meio dessas trevas da qual estou rodeado, que é o mundo pecaminoso. Então, o que é santidade? Definições rápidas para que você possa entender. É amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. É a fome e sede de ser justo. Eu não quero para o meu próximo o que eu não quero para mim. É a busca honesta de ser semelhante ao Senhor. É a busca para conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados. Eu tenho que buscar. É uma parceria entre mim e o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Peça para Deus, Senhor, tá difícil para mim, então retira esse meu coração de pedra e coloque em mim um coração de carne. Isso é uma metáfora. Coração que absorva a tua palavra, que se abra, que se quebrante para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Santidade é a única evidência segura de que possuímos a fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. E de que, portanto, somos filhos de Deus. E é a única prova de que amamos sinceramente ao Senhor. Santidade é a ação prática em direção ao meu próximo. Eu visto, eu alimento, eu dou de beber, eu visito, eu cuido do meu próximo. Isso é santidade. Santidade, amados, é a ação prática em direção a esse próximo. Eu estendo a mão. Eu não só oro, nem cumprimento a paz do Senhor, meu irmão. O irmão passando necessidade, eu comendo queijo, arrotando caviar, comendo camarão no café, no almoço e na janta, e meu irmão sem ter nada para comer. Isso não é santidade. Santidade é a paz do Senhor, meu irmão. Está tudo em paz mesmo. E se ele disser, não, meu irmão, estou passando por isso, você dividir com ele. Santidade é a busca da permanência em Cristo. É o galho mantendo-se permanente na videira, a fim de dar o fruto do Espírito de Gálatas 5. Se eu não estiver enxertado em Cristo, nessa videira, o fruto do Espírito, com as suas 9 naturezas, não se manifestará na minha pessoa. Santidade é uma vida de vitória sobre o pecado pela revelação que estamos crucificados com Cristo. O velho homem está lá na cruz também, passando o pecado a ser o quê? Um acidente de percurso. E não mais uma norma, uma regra. Algo que eu vivo para pecar, durmo para pecar, acordo para pecar, viajo para pecar, retorno da viagem para pecar. Não! O pecado vai ser um acidente de percurso. Ninguém sabe o que está depois da esquina. Você vira a esquina e se depara com um pecado, não vigiou, aconteceu, mentiu, cobiçou, e por aí vai. É um acidente. Não é que eu saio na rua procurando pecar. Não, hoje eu vou pecar. Hoje eu não faz mais parte de você, não tem mais domínio sobre você. É um acidente de percurso. E não mais norma, não mais regra, ele não manda mais em você. Não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo garantiu isso na cruz. Isso é santidade. Existe
3 etapas para a salvação. Então, o vocabulário aceitar a Jesus não é correto. Mas o que é aceitar Jesus? Na verdade, nós fomos aceitos por Ele e não o contrário. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos aceitou primeiro, foi Ele que veio atrás de nós primeiro. Ele disse, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então dizer que aceitou a Jesus não está correto. Agora dizer que você entendeu o plano de salvação, o processo da redenção, e você disse sim para esse processo, está correto. Então muitos atendem apelos de aceitar a Jesus pensando na melhoria da sua vida. Vai melhorar o meu trabalho, vai melhorar o meu casamento, minhas finanças, etc. Sem se darem conta de que aceitar a Jesus significa aceitar o seu governo sobre todas as questões da sua vida. Muitos se convertem ao céu, à paz, se convertem para ser próspero, para ter saúde, mas não se convertem ao governo de Jesus. As multidões estão sendo atraídas por esse tipo de propaganda. Qualquer pastor que quiser ver o número de membros crescerem, basta usar esse expediente que as multidões virão e encherão sua igreja. Mas a salvação ela tem 3 processos. E o primeiro nós fomos salvos da penalidade do pecado. Diz respeito ao passado, ou seja, pela morte substitutiva de Jesus, fui salvo de toda a penalidade do pecado. Eu era inimigo de Deus, mas ao render-me a Jesus, aceitando a sua morte substitutiva, ou no grego vicária, e submetendo-me ao seu governo, Cristo me fez amigo de Deus. Eu não tenho mais inimizade com Ele, porque eu agora vim para Cristo, aceitei o plano da salvação e todo o meu passado ficou para trás. Então toda a minha dívida foi cancelada, Colossenses 2:14, e foi pregada na cruz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 1:8. Por isso não terei de comparecer ao julgamento do grande trono branco, lá em Apocalipse, capítulo 20, 11 ao 15. Por quê? Porque Jesus claramente, em João 5:24, ele disse, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte eterna para a vida eterna. Então, quem são aqueles que comparecerão ao julgamento descrito em Apocalipse 20, 11? Somente os perdidos. Presta atenção a isso aqui. Existe um livro chamado Livro da Vida. Quem nele está escrito não é julgado. Se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Pense numa lista de convidados numa festa. Você chega na portaria, tem lá o pessoal e diz seu nome e procura na lista, seu nome não está. Ele diz, o senhor não pode entrar, você fica de fora da festa. Você pode até ter sido convidado, mas o seu nome não foi escrito, não é você que escreve, é quem lhe convidou. Se você veio à festa da salvação, mas Deus não escreveu o seu nome no livro da vida, você ficará de fora. Vai ser lançado no lago de fogo. Porque para entrar lá e ter o nome escrito no livro da vida, é preciso estar em processo de santificação. Ao nascermos, nosso nome é lançado nos livros. E nos livros vão sendo registrados todos os nossos feitos. Quem parte deste mundo confiando em si mesmo irá enfrentar o justo juiz, que abrirá os livros para julgá-lo segundo as suas obras. A autoconfiança é semelhante a alguém que, não confiando numa cadeira, fica sentado, segurando o peso do corpo nas pernas. Não relaxa. São muitos os que se intitulam cristão, mas percebe-se claramente que é só confiança em si mesmo. Eu sou uma boa pessoa, não desejo mal a ninguém, certamente Deus terá um bom lugar para mim, pois eu tenho feito o melhor que posso. Essa confiança é em você.
Sinto muito, mas não bate com a palavra de Deus. Você não consegue relaxar em Cristo quanto à salvação. O salvo relaxa, está relaxado em Cristo. Relaxado no sentido de convicção, certeza. Eu estou apoiado, eu tenho base para isso. Não adianta você se justificar e não buscar entendimento na palavra de Deus. Aqueles que confiam em si mesmos irão enfrentar os livros, e os livros irão condená-los, pois ninguém se justificará diante de Deus pelas obras da lei, Romanos 3:20. Mas aqueles que caem na realidade e se percebem pecadores perdidos e param de tentar se salvar a si mesmos e se assentam em Cristo, esses são imediatamente salvos de toda a penalidade do pecado, passando da morte para a vida, isto é, passam dos livros para o livro. Que livro? O livro em que o nome está escrito, o livro da vida. Esta é, portanto, a primeira etapa da salvação. Salvação de toda a penalidade do pecado pela morte vicária ou substitutiva de Jesus. Segundo, você foi salvo do domínio do pecado. Diz respeito ao presente. A salvação do domínio do pecado pela vida de Jesus em nós. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É o que vemos também declarado por João em sua primeira epístola. Ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para quê? Para vivermos por meio de Jesus. Este é o brado de regozijo do apóstolo Paulo em Gálatas 2, 19 e 20. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, ou seja, ainda estou na terra, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A terceira etapa da salvação é salvos da presença do pecado. Está falando agora de futuro. Nós vimos o passado, o presente e agora o futuro. Aí em Romanos 13, 11, Paulo diz: e digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. A que salvação ele está se referindo? Salvos da presença do pecado pela volta gloriosa de Jesus. Só estaremos livres do pecado quando chegarmos no céu. Então, a santificação está ao seu alcance. Entre nesse processo com urgência. Busque cumprir o que Deus determinou na sua palavra. Esconda no coração, medite dia e noite. Para poder fazer prosperar os teus caminhos. Que caminhos? Caminhos de salvação, de redenção. Se pecar, peça perdão, confesse e prossiga. Não retroceda. Eu pequei, e etc. Não. Pede perdão, confessa, eu pequei, errei. E a marcha continua até Jesus voltar. Amém? Espero ter ajudado você a compreender que a santificação é um processo e que está ao nosso alcance. Deus em Cristo continue te abençoando. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que abençoará muitas vidas. Obrigado.